Salve, salve, nação rubro-negra! Olá você, seja muito bem-vindo. Está no ar o Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. 530 milhões de reais estão encantados. Liverpool de Klopp vem ao Brasil para contratar jogador do Flamengo. Flamengo encaminha a saída de Matheus Gonçalves para time da Série A do Brasileirão. Flamengo fecha novo patrocínio com marca de petróleo. Empresário de Claudinho quebra silêncio sobre negociação entre Flamengo e Zenit. A nação está espantada. Bruno Henrique viraliza na web após surpreender no Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. No jogo de hoje à tarde no Maracanã, válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai ter pela frente o América Mineiro e o técnico Jorge Sampaoli vai precisar lidar com algumas ausências aí no seu elenco. Infelizmente, o volante Eric Pulgar não vai estar disponível para essa partida porque teve uma grave lesão no bíceps femoral da coxa direita e desde então segue em tratamento e vai ter pelo menos 2 a 3 semanas de recuperação, ou seja, só deve retornar somente na Libertadores. O Thiago Maia está suspenso pelo 3º cartão amarelo, mas por outro lado, o Sampaoli vai poder contar com os atacantes Pedro e Bruno Henrique, que estão entre os jogadores relacionados para o jogo, e o Luiz Araújo, que tomou o cartão vermelho contra o Fluminense e está fora. Fabrício Bruno e Davi Luiz treinaram normalmente e estão à disposição do Sampaoli, bem como o lateral direito Mateuzinho, que se recuperou de uma fratura na tíbia. A provável escalação do Flamengo vai ser Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Alan, Vitor Hugo, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, na frente Gabigol. Com essa escalação, o técnico Jorge Sampaoli vai usar o 25º time diferente em 25 jogos. Lembrando que o Flamengo é o atual vice-líder com 27 pontos, 12 atrás do Botafogo, e o América Mineiro é o atual lanterna do campeonato com apenas 9 pontos ganhos, com 2 vitórias, 3 empates e 9 derrotas, com saldo de gols negativo de 16, menos 16, mas no meio da semana goleou o Colo-Colo do Chile por 5 a 1 em jogo válido pela Sul-Americana. Apita o jogo pernambucano Rodrigo José Pereira, auxiliado por Marcelo Carvalho Vangaça de São Paulo e Alessandro Álvaro Rocha de Barros da Bahia. VAR vai ser o Rafael Trace de Santa Catarina. Vale destacar que eles já jogaram 18 vezes. O Flamengo tem ampla superioridade com 11 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas. O último jogo aí entre eles foi no Brasileirão de 2022, quando o Flamengo venceu por 2 a 1 em Belo Horizonte. Lembrando que o América ainda não venceu nesse brasileiro como visitante. E não vai ser hoje, com certeza. Esse jogo só vai passar no Premier Futebol Clube em TV paga, anota aí. Meus amigos e minhas amigas, hoje a gente vai ter casa cheia de novo para esse jogo difícil contra o Coelho, que vem de uma boa goleada de 5 a 1 em cima do Colo-Colo do Chile pela Sul-Americana e promete a reabilitação hoje. O América Mineiro é um time bem treinado pelo Mancini, mas ainda muito mal das pernas no Brasileirão. É o atual lanterna do campeonato com 9 pontos. Mas é um time perigoso e todo cuidado é pouco. Vai ser aí um jogo estratégico, porque eles com certeza vão jogar na retranca por uma bola. E o Flamengo tem que ter verticalidade, perseverança, raça, muita disposição tática e técnica para furar o ferrolho e fazer os 3 pontos tão importantes para a gente não deixar o Botafogo desgarrar na frente ainda mais. Se eu fosse o Sampaoli, eu iria de Bruno Henrique para jogar pelas pontas e cruzar para o Gabigol, ao invés de Everton Ribeiro. Aí eu pergunto, para que tantos jogadores no meio de campo se o adversário tá na cara, vem para se defender? E quem sabe aí arrancar um empatezinho? Essa aí é a minha opinião, né? E por isso eu vou de 3 a 0 Flamengo. E você arrisca um palpite? Qual seria a sua escalação ideal? Coloca aí que eu quero saber. A Conmebol multou o Flamengo mais uma vez por uso de sinalizadores e bombas nas arquibancadas do Maracanã nessa edição da Copa Libertadores.
A nova infração aconteceu na vitória sobre o Alcas no último 28 de junho, pela sexta rodada da fase de grupos, e vai custar aos cofres do Flamengo US$ 8 mil, cerca de R$ 38 mil na cotação atual. Essa grana será descontada do valor que o clube tem a receber pelos direitos de transmissão do jogo. É a segunda punição pelo mesmo motivo nessa edição, já que foram descontados US$ 5 mil, quase R$ 24 mil, depois do empate em casa contra o Racing. O Flamengo foi enquadrado no artigo 12.2 do Código Disciplinar da Conmebol, que trata de ordem e segurança nas partidas. Uma das proibições é acender sinalizadores, fogos de artifício ou qualquer outro tipo de objeto pirotécnico no estádio. Esse tipo de punição ao Flamengo é recorrente nos últimos anos, porque na campanha vitoriosa de 2022 contra o Corinthians, o clube foi multado na ida e na volta das quartas de final pelo mesmo motivo. O prejuízo total já passa de R$ 200 mil. Meu amigo, não leve esse negócio de foguete, sinalizador para o jogo. Pelo amor de Deus, você está prejudicando o seu time. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, se você acha que eu mereço o seu reconhecimento, então me ajuda aí, porque aqui eu não cobro nada de ninguém e nem tampouco eu tenho anúncios. Eu já tive vários convites para isso, mas eu recusei todos eles porque aqui é Flamengo na veia o tempo todo. Portanto, meu amigo, minha amiga, eu só tenho você para me ajudar. Não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Não custa nada, é de graça. E se você ainda não é inscrito, me dá essa moral. Aperta esse botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, você me ajudou demais. Valeu! Para a partida de ida que acontece na quarta-feira em Porto Alegre, os torcedores do Flamengo esgotaram todos os ingressos destinados ao setor de visitantes. Os ingressos para Grêmio e Flamengo foram colocados à venda para a torcida visitante às 11 horas da manhã, horário de Brasília, dessa sexta-feira. E poucas horas depois da abertura, os flamenguistas esgotaram uns 4 mil ingressos disponibilizados para essa torcida maravilhosa. Sendo assim, a promessa de que a nação esteja em peso em Porto Alegre para apoiar o Mengão. A CBF divulgou que o árbitro dessa partida vai ser o paulista Rafael Claus. As boas atuações de Wesley pelo Flamengo parecem estar chamando a atenção. O jogador é jovem, tem apenas 19 anos e, dessa forma, é comum que os europeus comecem a cobiçar a cria do ninho do urubu. Um desses clubes é o Benfica de Portugal, que quer substituir um brasileiro por outro. Isso porque o Gilberto deixou Portugal para acertar com o Bahia. Wesley tem 19 anos, 1,73 m de altura, é destro, tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro de 2025, está avaliado pelo Transfer Market em 150 mil euros e a sua multa rescisória é de 100 milhões de euros. Outro garoto da base que despertou o interesse do clube belga Bruges foi o nosso querido Mateusão. No entanto, os belgas ainda avaliam as condições de negócios para enviar ao Flamengo uma proposta oficial para contratar o atacante em definitivo. E ontem, o Flamengo conseguiu regularizar o atacante nigeriano Cholo Gundana. Está aí fazendo o maior sucesso, de 18 anos, no bid da CBF. E assim, ele vai poder jogar aí as competições pela categoria sub-20 pelo Mengão. Chola joga muito, já fez uma porção de gols aí, olho nele. Para a partida de hoje, o Flamengo vai ter a estreia de um novo patrocinador estampado no seu manto sagrado. Trata-se da empresa Texaco. A nova parceira do Flamengo pertence ao ramo de petróleo. O acordo da Texaco com o Flamengo será válido por 1 ano e meio e, sendo assim, a empresa terá a marca estampada nas camisas de treino e de aquecimento, além de microfones nas entrevistas coletivas, placas no ninho do urubu e ações com a Flá TV+. Essas informações foram divulgadas pelo ge.com. É importante ressaltar que na temporada 2023, o Flamengo vai receber mais de 200 milhões de reais vindo de parceiros. Além da Texaco, o Flamengo ainda conta com mais 8 patrocinadores: a Adidas, o Banco de Brasília, o BRB, a Pixbet, o Mercado Livre, a Sil, a Assiscar, o ABC da Construção e a TIM. Na noite dessa sexta-feira,
o jornal O Dia informou que o Red Bull Bragantino fez uma oferta ao Flamengo para ter o meia Matheus Gonçalves por empréstimo. A proposta agradou o rubro-negro. O negócio está praticamente fechado, restando apenas detalhes burocráticos. A previsão é que o Matheus Gonçalves viaje na segunda-feira para se apresentar ao Bragantino. Enquanto isso, ele aguarda a liberação do documento assinado pelo Flamengo para poder viajar. Com o Sampaoli, os jovens somam apenas 29 minutos em campo, sendo 7 na vitória sobre o Goiás, mesma minutagem diante do Corinthians, e mais 15 minutos contra o Alcas do Equador. Lembrando que o Matheus Gonçalves faz 18 anos agora em agosto, tem 1,75 m de altura, é um atacante, é canhoto, tem contrato com o Flamengo até 30 de setembro de 2025. E o seu passe está avaliado em 150 mil euros e a sua multa rescisória é de 100 milhões de euros, cerca de 550 milhões de reais. Atualmente ele ganha 275 mil reais por mês e ainda não foram dados aí os detalhes desse empréstimo. Aí eu te pergunto, você concorda em emprestar o Matheus Gonçalves agora? Acha que o Flamengo fez certo para ele ganhar a rodagem? Coloca aí. O atacante Bruno Henrique virou notícia mais uma vez no Flamengo. O BH27 vai estar junto da delegação do Sampaoli nesse sábado, no Maracanã, à disposição do técnico para o jogo contra o América Mineiro pelo Brasileirão. Mas pouca gente se dá conta de tudo o que ele vem passando recentemente. Nos últimos meses, o Rei da América da temporada de 2019 vem vivendo emoções comparáveis ao glorioso ano do Bi da Libertadores. Após enfrentar uma luta pela lesão no joelho direito, mais da metade de 2022 foi perdido pelo Bruno Henrique, que acompanhou o Tri pelo lado de fora do campo e aguardando o momento certo em que voltaria a dar alegrias à nação. Isso finalmente aconteceu em 2023, e quando tudo parecia caminhar bem, uma lesão no joelho esquerdo apareceu. Sem a mesma gravidade da última, o tempo de recuperação previsto para o jogador era agosto desse ano, o que até nisso o Bruno Henrique passou por cima. Num retorno mais rápido do que o esperado, o Bruno Henrique treinou normalmente com o restante do elenco nessa semana e pode até começar jogando contra o Coelho. Apesar da cautela, a torcida do Flamengo não cansa de exaltar o ídolo e entrou em choque nessa sexta-feira. Ele é conhecido pelas arrancadas em contra-ataques e virou motivo de elogios na internet. A nação trata o Bruno Henrique como um grande herói rubro-negro, incapaz de desistir, mesmo passando por várias situações de lesões. Assim como o personagem fictício Wolverine, o ponta esquerda ficou curado numa velocidade chocante e terá o apoio em seu retorno. Acreditando na ajuda do ídolo, os flamenguistas esperam ver o Bruno Henrique desfilando nos campos sem mais interrupções até o final de 2023. Aí eu te pergunto, você acha que o Bruno Henrique ainda vai ajudar o Flamengo a vencer o tetra da Libertadores? Coloca aí. Manchete: empresário de Claudinho quebra silêncio sobre negociação entre Flamengo e Zenit. Um dos alvos da diretoria rubro-negra para reforçar o elenco é o Claudinho, do Zenit da Rússia, mas a negociação já vem se arrastando há um bom tempo. E agora o empresário do jogador, Fernando Garcia, afirmou que não houve avanço nas negociações entre o Flamengo e o time russo. Segundo informações divulgadas pelo GE.com, essa semana o clube russo havia dado o sinal verde para uma negociação com o jogador. A informação deixou os torcedores do Flamengo bastante otimistas. Porém, uma recente declaração do empresário do jogador pode ser um balde de água fria para a torcida. Segundo a ESPN, o Fernando Garcia negou qualquer avanço na negociação entre Flamengo e Zenit por Claudinho. Aspas, não tem negócio nenhum até agora, disse o agente de Claudinho em contato lá com a ESPN. Ainda de acordo com a publicação da ESPN, o empresário contrariou as últimas informações veiculadas e foi categórico ao dizer que o Zenit não tem interesse em abrir mão do meia de 26 anos. Para tentar garantir a contratação do Claudinho, o Flamengo estima que vai precisar desembolsar cerca de 20 milhões de euros, 106 milhões de reais na cotação atual. Vale ressaltar que o Claudinho e o Flamengo já possuem acordo verbal, mas as partes dependem da liberação do Zenit.
Se as negociações avançarem, o time carioca e o clube russo vão discutir a forma de pagamento e os valores. Que novela é essa, hein? Manchete: 530 milhões de reais. Estão encantados. Liverpool do Klopp vem ao Brasil para contratar meio-campista do Flamengo. Sobre o mercado da bola, uma novidade em relação à eventual saída de um meio-campista do Flamengo apareceu. O Liverpool da Inglaterra estava monitorando e aprovou a contratação do meio-campista Vitor Hugo, de apenas 19 anos. O jogador vem se tornando um atleta muito importante no Flamengo e atrai a cobiça de grandes clubes europeus. Os ingleses do técnico Klopp gostam de fazer esse tipo de investimento em jogadores mais jovens e promissores. E foi assim que contratou o próprio Alan, que hoje está no Flamengo, mas o volante não teve muitas chances por lá. A multa rescisória do Vitor Hugo gira em torno de 530 milhões de reais e o seu contrato com o Flamengo é válido até dezembro de 2027. Vale lembrar que foi divulgado essa semana pelo mercado da bola que o Lyon da França, do John Textor, também manifestou interesse pelo jogador, o comparando a Lucas Paquetá, que fez muito sucesso por lá, mas segundo a diretoria do Flamengo, nenhuma proposta oficial foi enviada ao clube até agora. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo deve vender o Vitor Hugo? Coloca aí! Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aquele abraço para os meus amigos. Vamos lá! Luiz Farias, de Araraquara, Alagoas. Alô, Luiz Farias. Alô, flamenguistas de Araraquara, em Alagoas. Aquele abração para vocês, meus queridos. Para o meu amigo Marco Antônio e para os seus filhos Eric, Elvis e Kátia. Alô, Marco Antônio. Alô, Eric. Alô, Elvis. Alô, Kátia. Aquele abração para vocês, meus queridos. Vou mandar também para o meu amigo Luciano Antônio e para o seu amigo Robin Wall, da Rua do Gado, lá em Itabaiana, em Pernambuco. Alô, Luciano. Alô, Robin. Alô, moçada flamenguista aí de Itabaiana, em Pernambuco. Aquele abração para vocês, meus queridos. Pro meu amigo José Arlindo, em Pacaraima, Roraima. Olha aí que legal. Alô, José Arlindo. Alô, torcida do Flamengo aí de Pacaraima, em Roraima. Aquele abração para vocês, meus queridos. Pro meu amigo Carmadela, lá de Manaus, e pros 60% de manauaras que são rubro-negros. Alô, Carmadela. Alô, torcida do Flamengo em Manaus. Aquele abração para vocês, meus queridos. Pro meu amigo Carlos Eduardo, lá de Alicante, na Espanha. Alô, Carlos Eduardo. Alô, galera do Flamengo aí de Alicante, na Espanha. Aquele abração para vocês, meus queridos. Pro meu amigo querido Gilvando Alves, lá de Umbaúba, no Sergipe. Alô, Gilvando Alves. Alô, flamenguistas de Umbaúba, no Sergipe. Aquele abração para vocês, meus queridos. Pro meu amigo Adriano Araújo, lá de Feira de Santana, na Bahia. Alô, Adriano Araújo. Alô, moçada flamenguista aí de Feira de Santana, na Bahia. Aquele abração para vocês. Pro meu amigo José Itamar, de Eugenópolis, em Minas Gerais. Alô, José Itamar. Alô, flamenguistas de Eugenópolis, em Minas Gerais. Aquele abração para vocês, meus queridos. Pro meu amigo Edivan Gomes e pra galera lá da Chaparral, bairro de Brasília. Alô, Edivan Gomes. Alô, moçada do Chaparral, em Brasília. Aquele abração para vocês, meus queridos. Pro meu amigo, tá sempre aqui comigo, Maurílio Prado, lá de Fervedouro, Minas Gerais. Alô, Maurílio Prado. Alô, torcida do Flamengo em Fervedouro, Minas Gerais. Aquele abração para vocês, meus queridos. Pro meu amigo José Oliveira e para suas netas Nicole e Pérola, flamenguistas roxas, lá de Santa Luzia, no Pará. Alô, José Oliveira. Alô, Nicole. Alô, Pérola. Alô, flamenguistas de Santa Luzia do Pará. Aquele abração para vocês, meus queridos. E por fim, pro meu amigo Cícero José e para flamenguistas aí de Guanambi, na Bahia. Alô, Cícero José. Alô, galera do Flamengo aí de Guanambi, na Bahia. Aquele abração para vocês, meus queridos. Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai ajudar demais o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado. Pra cima deles hoje, Mengão 3-0.